Olá, meu povo, olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é: não culpe a Deus pelo teu fracasso. E eu completo: adore. Nós vamos para o hino com a irmã Romilda. E depois, então, a palavra de Deus falando deste tema. Vamos ouvir o hino. Coloquei nas mãos de Deus os meus problemas. Estou esperando Ele agir. Ele tem em suas mãos todo o sistema. Para Deus não há problema. Isso eu já descobri. Temas que pra mim são insolúveis, para Deus nem chegam a existir. Se pra mim problemas são males terríveis, mas o meu Redentor vive e Ele cuida bem de mim. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Se você aí no mundo tem problemas e os deuses não conseguem te valer, pare, amigo, não dê mais um passo errado. Só há um advogado que resolve pra você. Larga tudo, vem pra cá com teus problemas. Não duvide, o Espírito Santo te conduz. Seus problemas podem ser solucionados. Quem vai cuidar do seu caso é o Senhor, Doutor Jesus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Basta tão somente confiar. Deus resolve tudo pra você. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus. Prove de Deus a felicidade. Pegue suas ansiedades e entregue para Deus.
Preciosos irmãos, nós vamos discorrer aqui no capítulo 3 do segundo livro dos Reis. Houve uma aliança entre Josafá, Jorão e o rei de Edom. Josafá, rei de Judá. Jorão, o novo rei de Israel, reinando após a morte de Acabe. Para quem não sabe, no reinado de Davi, Davi unificou todas as tribos de Israel, estabelecendo como capital Jerusalém. Mas após a morte de Salomão, que conseguiu manter o reino unido, seu filho, o que o sucedeu, não agiu conforme Davi e Salomão, tomando conselho das pessoas erradas. Ele acaba rachando Israel, ficando assim. Israel, o reino do norte, capital Samaria. Judá, o reino do sul, capital Jerusalém. E naquele tempo, após a morte de Acabe, os moabitas pagavam tributos para Acabe, o rei de Israel. Mas morrendo Acabe, houve uma revolta. E os moabitas então resolvem marchar contra Israel. Aí o rei de Israel, Jorão, passa em revista ao seu exército e vê que ele não tem condição de vencer. Olha só. Então ele resolve fazer uma aliança com Josafá e com o rei de Edom, que era uma nação que estava sob o domínio de Israel. Então, comunicando os dois reis, Josafá e Jorão, Josafá responde: subirei eu e serei como tu, e o teu povo como meu povo, e os teus cavalos como os meus cavalos. E resolveram subir pelo deserto de Edom. Acontece que os três exércitos, indo contra os moabitas, eles começaram a andar em círculo e acabaram se perdendo, faltou água. E agora vamos observar aqui e você vai ver a atitude do rei Josafá, um rei espiritual, e a atitude de Jorão, um rei
filho de Acabe com Jezabel. Portanto, o rei que cresceu em um lar misto. Se nós devemos, então, nos acautelar para os casamentos mistos, porque às vezes acontece assim. Uma moça casa com um rapaz que não é muito crente, ou que não é crente e até se batiza para casar com ela. E vice-versa. Mesmo o rapaz se batizando, ou a moça se batizando, eu tenho visto que não é sempre que os dois se tornam espirituais. De 10 casos, acontece 2. E mesmo assim terá um lar misto. Mesmo o homem indo para a igreja, a mulher indo para a igreja, porque não houve conversão. Houve um batismo apenas para o pastor fazer o casamento na igreja. Mas não houve conversão. Nós temos aprendido, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O Brana chega a dizer que, em hipótese alguma, um crente deve se casar com uma descrente. Então aí você vai ver 2 resultados. Josafá, um homem espiritual, e Jorão, um resultado de um casamento misto. Acabe, rei de Israel, casando-se com uma idólatra, uma ímpia, a única mulher na Bíblia que se pintava. Então, vagando lá no deserto, sem água, eles estavam em uma crise. Eles estavam tendo um fracasso. Mas vejamos a atitude dos dois, de um espiritual e de um carnal. Então, Jorão disse assim: o Senhor nos chamou aqui para nos entregar nas mãos dos moabitas, reclamando, culpando a Deus, dizendo: ó, o Senhor nos chamou aqui para esta guerra só para nos entregar nas mãos dos moabitas. Ah, eu estou passando essa crise aqui, é porque Deus não responde às minhas orações. Eu estou desempregado, é porque Deus não me abençoou naquele trabalho. Estou vivendo um casamento péssimo, porque Deus se esqueceu de mim. Não, Senhor, a culpa não é de Deus. Basta fazermos um inventário da nossa vida, veremos claramente que o nosso posicionamento não está conforme a palavra. Deus não falha. E Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Está em crise?
Faça como Josafá. Josafá, ao contrário de Jorão, Josafá disse assim: não há nenhum profeta para que por ele consultemos o Senhor? Em outras palavras, está em crise? Vai orar. Está em crise? Vai jejuar. Está em crise? Não falte mais na igreja. Está em crise? Faça um check-up espiritual na tua vida. Olha só a atitude desses dois homens. Qual está sendo a tua atitude? Ou qual foi a tua atitude na hora da crise, na hora dos problemas? Você ficou culpando a Deus? Reclamando de Deus? Murmurando de Deus? Você não deve fazer isso nem na tua mente. Nem na tua mente. Culpado do nosso fracasso, culpado de andar para trás, culpado das nossas derrotas, das nossas lágrimas, lamentações, somos nós mesmos, cabeçudos, teimosos, irreverentes. Mas vamos lá. Um disse, tem um profeta aí, o profeta Eliseu. E foram até o profeta Eliseu. Quem começou a falar primeiro foi Jorão. E o profeta Eliseu disse assim, ele argumentou. O homem argumentou ainda. Ele disse, vai consultar os profetas do teu pai, da tua mãe. Aí Jorão disse assim, então por que o Senhor nos trouxe aqui no deserto? Para a gente morrer aqui. Ser presa fácil. Por quê? Aí ele olhou para Jorão, o profeta Eliseu, e disse assim, olha aqui, por respeito a Josafá. Você está entendendo? Porque se não fosse Josafá, eu nem olharia para a tua cara. Eu não te atenderia. Deus não atende rebeldes. Deus não atende pessoas que o culpam. Eu nem te atenderia. Agora, uma outra lição aqui, como que a música correta, traz Deus em cena. Porque, notadamente, o profeta Eliseu ficou um pouco nervoso. E Deus precisava falar. Deus precisava agir. Por causa de um espiritual, Deus age. Às vezes, empresas não quebram por causa de um cristão lá dentro. Casas não desabam por causa de uma mulher com calos no joelho, orando
carregando a família nas costas. Então Deus faz coisas quando num lar há uma pessoa espiritual, há uma mulher de fibra, ou um homem, ou até mesmo um jovem ali naquele lar. Deus opera milagres para salvar aquela família de um fracasso. Eu tenho certeza que estou falando a muitas pessoas que o lar está seguro através da oração, não de toda a família, da oração de uma vovó idosa que ora, de uma mãe sofrida, e se não é ela, a casa já estava rolando morro abaixo. Então, Eliseu precisava profetizar. Estava sem clima para profetizar. Às vezes não tem clima, porque a atmosfera está contaminada. A atmosfera não está pura. Não é uma atmosfera onde Deus gosta de operar. Então, meu irmão, mude a atmosfera da tua casa. Mude a atmosfera do teu carro. Mude a atmosfera da tua loja. Não é porque você vende para os ímpios que lá tem que ter músicas para ímpios. Não. Eliseu, para mudar aquele clima, para mudar aquela atmosfera, ele mandou trazer os tangedores. Tangedores são músicos. Está entendendo? São músicos. E os músicos começaram a tocar. E o toque daqueles músicos mudou a atmosfera. E o assim diz o Senhor veio. Como acontecia quando Davi dedilhava a harpa e os espíritos atormentadores do rei Saul iam embora e a paz vinha ao seu coração. Por quê? Porque a harpa era dedilhada por um homem ungido. A música faz diferença. Aleluia. Glória a Deus. E quando então os tangedores começaram a tocar, a atmosfera mudou. Eliseu disse: assim diz o Senhor. Aleluia. Mudou o quadro. Muda. Muda. Faz a atmosfera da tua casa mudar. Trazer uma atmosfera de cura, de paz, de libertação. Pare com as discussões. Deixa passar esses ânimos fortes para ter uma conversa mais tarde. Não tenta resolver as coisas no calor da discussão. Muda a atmosfera de casa. Aí o profeta disse: fazei muitas valas, muitas covas neste deserto. Não vereis vento, não vereis chuva, mas haverá muita água no vale. E o exército, então, vai beber água. O povo, os animais, os cavalos. E se isso ainda é pouco, Deus ainda vai
dar os moabitas nas vossas mãos. É só mudar a atmosfera. É parar de murmurar. É parar de reclamar. Deus não tem culpa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus. A palavra é perfeita. Deus prometeu vitória. Deus não prometeu fracasso para o seu povo. Mas pare de reclamar. Muda, glorifique a Deus. Você já deu glória a Deus por abrir os olhos e contemplar esse dia lindo? Em tudo dai graça. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Porque este é o desejo de Deus. Em tudo demos graça. Se você der graça até pela crise, você vai aprender com ela. E Deus vai te fortalecer. E você será uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos falar com Deus. Nós temos aqui o irmão Fábio Medeiros. Peço oração pela minha vida, por família Medeiros, pelo irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros e família, e oração pelo meu irmão Flávio Medeiros. Irmão Walter, peço oração em meu favor por minha família. A irmã Cida, peço oração em meu favor e por Moisés, por salvação e libertação. Oração, quem pede é o irmão Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, e também por Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza, Heredinéia Cordeiro Costa, Gersino, Sandra e Marcelo. Honório Gugel, Rio de Janeiro. Oração por Júlio Fernandes, José Vieira de Souza, Maria Francisca de Souza, Pastor Antônio Simões e família, Davina Santos Conde, Dalva dos Santos da Cal Machado, Ademilson Ferreira e família, Alisteu e Rosane, Dário Elisalma e Eni Silva, Vanessa, filha do pastor Ronaldo, Eunilza e família, Timóteo e Dileuza e família, Solange Maia e Olair, família, Alfredo Marques e família, Lúcia Regina Schneider da Rosa, Nildo, irmão da irmã Eunilza, Débora Croscato e família, Miriam José Luiz, Marcos Cidim Misael, Gabriel e Alessandra, Sandra Almeida e família, tia Durvalina, Júlia Correia, Jaime, Rubens, Iva e Vanildes, Carmen, Paulão e família, Sebastião, Lucileide e família. Nós vamos falar com Deus. Meu Deus e nosso Pai, eu coloco todos estes nomes aqui, e não só esses, mas todos que estão no caderno. Também os nomes de hoje, os irmãos, Mo Eduardo, pedindo oração em seu favor. Às vezes passamos por crise. Pode ser até uma provação do Senhor, como aconteceu com Jó, ou pode ser uma crise como a que passou Jonas. Aquilo foi uma crise, vinda por desobediência.
Mas, Pai, se nós apanharmos cada uma delas, seja a prova ou seja a crise, e aprender com ela, conhecendo que Tu és o Deus perfeito, o Deus que opera sempre para o nosso bem, nós sairemos das crises e das provas bem fortalecidos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor estenda essa mão forte, esta mão poderosa, esta mão que livra, esta mão que cura, esta mão que liberta, esta mão que vai na frente, desobstruindo o caminho para os Teus filhos passar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, opera o milagre nas famílias, opera o milagre nestas vidas, Senhor, dando a eles a cura, a libertação, a solução de problemas, a bênção familiar, a bênção para o casamento, a bênção para as famílias. Senhor, abençoe o filho do irmão Aristeu e da irmã Rosane, a sua família que está em crise. Senhor, meu Deus, resolve essas questões, esses problemas, ou dê sabedoria, Senhor, para que o povo possa contornar as situações. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos 40 computador, uma média de 51 pessoas. Nós temos o irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná. O irmão Alfredo, em Tupã. A irmã Marta Costa, Presidente Prudente. A irmã Nísia, em Bastos. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. O irmão Cícero e a irmã Madalena, em Limeira. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gurgel, Rio de Janeiro. O irmão Eduardo, a irmã Maela, em Bastos. O irmão Walter, em Lins. A irmã Lindinalva, em Limeira. A irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A irmã Cida, em Bastos. O irmão Dário e a irmã Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. O irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Pedra Silva, Itaí. A irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. O irmão Adão, a irmã Maria Marília. O irmão Nelson Macláudio Noolho. O irmão Leandra Góes, Pirapozinho. O irmão Gabriel Alessandra Limeira. Doracil Nascimento. Maria, irmão José, irmão Natanael Limeira. Irmã Irene Família Tupã. Irmã Letícia Parra Tupã. Leonel e Laiane, Santa Teresa do Tauá, no Ceará. Irmão Isaac Martins Limeira. A irmã Maura Chaves, Medina, Minas Gerais. Irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara. A irmã Lúcia e família, São José dos Campos. E a irmã Maria Verres, em Três Lagoas. Que o Senhor continue vos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima programação. Shalom.